A partir de agora, sessão plenária. Senhores vereadores, né? Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer receber as pessoas que se encontram aqui no plenário dessa casa, saudar também os funcionários da Câmara Municipal, saudar também a TV Câmara, que tem a oportunidade de transmitir ao vivo, conforme todas as audiências que acontecem aqui nessa casa, um tema também de extrema importância, de extrema relevância, que é a 4ª audiência pública do 9º período, e que temos aqui a oportunidade, através do Executivo, mostrar as metas fiscais e também outras situações financeiras que envolvem os interesses do nosso município e dos cidadãos também. Eu quero então fazer a abertura desta audiência pública e quero ter o prazer e a oportunidade de convidar a Controladora Geral do município de Juiz de Fora, a senhora Marlene Bassoli. Por gentileza, senta-se à vontade, sempre é um prazer recebê-la aqui nessa casa. Seja muito bem-vinda. Convido também o assessor da Secretaria de Governo, o senhor Dalton Abud. Senhor Dalton, é um prazer também receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Convido também o gerente do Departamento de Controle da Gestão Operacional, Denise Gonçalves Perissé. Denise, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Já também contamos aqui com a presença da vereadora professora Ana Rossinhola, a vereadora Ana do Padre Frederico, que é a primeira vice-presidente da mesa dessa casa. É um prazer, vereadora Ana, sempre presente também. Convido agora o supervisor de acompanhamento de gestão fiscal, Wilson Rodrigo de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Wilson. Também, da mesma forma, na mesma proporção de alegria e satisfação em receber todos, convido agora o presidente do Controle Interno, João Carlos Ambrósio. Seja muito bem-vindo, João. Prazer, amigo, seja bem-vindo, da Câmara Municipal. E também membro do Controle Interno, Guilherme Pereira de Mendonça. Guilherme, seja muito bem-vindo. É um prazer receber todos vocês aqui também, funcionários desta casa. Queremos também dar continuidade para que nós possamos dar início a esta audiência pública. Portanto, damos por aberta a 4ª audiência pública do 9º período, atendendo à solicitação do secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria, para a demonstração do desempenho do município em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução das receitas e das despesas divulgadas por meio do relatório resumido e execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, respectivamente, do 4º bimestre e do 2º quadrimestre de 2019. Nós não temos nenhuma correspondência a ser lida. Convido agora, então, para dar início a esta audiência pública, a senhora Marlene Bassoli, representando aqui a Prefeitura e também já mencionando a participação e a presença do vereador doutor Antônio Aguiar. Muito boa tarde também ao vereador doutor Antônio Aguiar. Marlene Bassoli, por favor, fique à vontade, uma ótima apresentação aí para o tema que está sendo abordado aqui em audiência pública. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, sou presidente, senhores vereadores presentes, que eu agradeço, e ao público aí presente. E os meus servidores aqui, que sempre me ajudaram nesse trabalho aí, e o pessoal aí da mesa, do controle interno e a diretora Cida. Como já foi falado, nós vamos apresentar exatamente o 2º quadrimestre de 2019, que corresponde ao 4º bimestre também, porque os relatórios são bimestrais e tem os relatórios quadrimestrais. Um é de execução orçamentária financeira, os outros são de gestão. Então, vamos, inclusive por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF. Então, vamos começar aí pelo primeiro quadro. Pode passar? Pode passar? Pode? Pronto, vamos entrar com as receitas do 2º quadrimestre de 2019. Esse quadro, ele apresenta as metas bimestrais,
as metas bimestrais de arrecadação, que são exigências da Lei de Responsabilidade. O que são essas metas bimestrais? 30 dias depois da execução, que é aprovado a LOA, a Lei Orçamentária, nós temos que fazer a previsão das metas bimestrais. Uma vez que elas não estão sendo atendidas, ou seja, não estamos atingindo a arrecadação, nós temos que fazer limitação dessas despesas, que chama limitação de empenho. Então, nós vamos limitar, nós vamos cortar as despesas e as cotas financeiras, que são correspondentes. Porque quando eu empenho o orçamento, mas eu tenho a parte financeira. Vamos ver como que foi o cumprimento dessas metas nesse período de 2 quadrimestres, de janeiro a agosto de 2019. Nós temos ali 85% nas receitas correntes, temos 9% nas receitas de capital, que a gente sempre sabe que as receitas de capital, muitas vezes a gente faz previsão de operação de crédito, né? E transferência de capital. O que são essas transferências? São os convênios que vêm do governo estadual e federal. Se é para capital, é para construção de creches, escolas, e muitas vezes esses recursos não vêm. Ou ainda estão por vir. Então, até agosto, nós temos apenas 9% realizado. O total de 78% daquilo que era a nossa meta de arrecadação. Então, nós tínhamos uma meta de 100%. Temos 78% efetivamente realizada. O que nós temos a destacando mais são as contribuições 102, nós temos as tributárias 93, mas por conta do IPTU, que é um tributo sazonal, ele é recolhido mais no início do ano com desconto, que depois eu vou entrar em maiores detalhes. Então, onde que subiu o índice para 85. E nós temos ali outras receitas apenas com 44 e transferências 84. Pode passar. Esse quadro, ele já mostra a arrecadação das receitas próprias e transferidas em relação, não às metas, mas em relação ao orçamento anual. Então, eu estou falando da LOA, da Lei Orçamentária Anual. É a previsão do ano inteiro. Então, nós temos destaque ali. Primeiro, o IPTU e a taxa de coleta de resíduos sólidos. Por que 71%? Como eu disse, é um tributo sazonal. Então, nós temos arrecadação em janeiro com desconto de 10% e em fevereiro com desconto de 5%. É lógico que as pessoas pagaram mais. Então, nós tivemos um pagamento de quase 30% em janeiro dos contribuintes e temos um pagamento de 8% com 5% de desconto que foi em fevereiro. Então, quer dizer, foi uma arrecadação assim, com bastante pessoas que pagaram à vista. Mas ainda foi menor do que o ano passado. Apesar do valor ser maior. Porque nós temos aumento no IPTU, que depois eu vou entrar no detalhe. Então, nós temos ali o tributo sazonal e um outro que é sazonal, o IPVA. Que está lá no transferido. Ele é transferido do Estado. Por que ele é sazonal? Porque ele é pago no início do ano. Então, o IPVA também teve uma boa atuação de 73%. E aqui eu costumo dizer que eu tomo como referência 33%, porque se eu tenho um ano inteiro, se eu tivesse uma arrecadação homogênea, eu teria 33 num quadrimestre, mais 33 no outro, o que seria 66%. O IPTU é sazonal, está fora disso. O IPVA também. Os outros poderiam ter mais ou menos uma referência de 66. Então, vocês podem olhar ali que o ISS 62, o outro 65, o imposto de renda, já foi bem próximo. Nós temos os 65 de contribuições e nós temos 35%, né, de outros, que foi bem baixo, tá? Porque outras arrecadações próprias, você pode ver que teve uma queda bem grande, depois eu vou entrar no detalhe. O Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, 64%, e o IPVA, já falei que teve uma atuação boa. Agora, olhem o Fundo de Saúde, 49%. É o que está destacando os recursos foram passados muito menos do que estava previsto na LOA, até agora,
Até agora. Eu tô apresentando, primeiro, valores que são correntes. Eu não estou considerando inflação, eu estou considerando valores correntes. E até agosto. Então, até o final do ano, a gente espera que tenha uma performance melhor nesse tipo de arrecadação. Então, nós temos um total de 59% nas transferidas, né, as receitas transferidas, 59%, e dá um total de 58% no total. Então, em relação a 66, se é uma referência, o 58 ainda está aquém daquilo que a gente estava esperando, tá? Pode passar. Olha lá, as transferidas e as próprias. 51% contra 49%. Apesar da diferença ser pouca, as transferidas tiveram melhor atuação nesse período de janeiro a agosto de 2019. Pode passar. Aqui nós temos o IPTU, nós temos, já comparando com o mesmo período do ano passado. Então, de janeiro a agosto de 2019. Nós estamos comparando com o mesmo período. E, repito, valores correntes, não estou considerando inflação. O valor de janeiro até o mês de agosto, valores que foram arrecadados lá atrás, em 2018. Aqui não está considerando inflação nenhuma. Então, o que nós temos ali? 7% de aumento dos valores correntes. Vocês vão ver que a preços constantes, esse valor ele vai cair. Nós temos o IPTU, que nós temos em torno de 220 mil imóveis cadastrados que tem lançamento de IPTU. Em torno de 220 mil imóveis. Houve um aumento de 6 mil, então nós tínhamos menos 6 mil. Houve o cadastramento novo, que é o que a gente busca para não aumentar a carga tributária. A gente procura cadastrar loteamentos novos e aqueles lotes onde foram construídas edificações. A gente procura atualizar esse cadastro. E agora vem até o cadastro digital, que vocês ouviram falar aí, que teve até uma coletiva que foi explicado sobre esse cadastro digital. Então, esse aumento cadastral é que ajuda para não aumentar a carga tributária. E houve um aumento de 6 mil imóveis. Nós temos um aumento no IPTU, que é o aumento do IPCA, que é o Índice de Preço de Consumidor Amplo. Foi 4,05, mais ou menos. Esse percentual foi julgado em cima da base de cálculo da planta genérica de valores de imóveis, que é o valor de terreno e o valor de edificação. Tá? Tem uma tabela que faz o cálculo e essa base ela foi atualizada pelo IPCA. Depois nós temos o ISS. O ISS, nós não tivemos uma melhoria muito grande no setor de serviços, que é o setor que mais destaca em Juiz de Fora, é o setor de serviços, né? Que eu falo que a vocação aqui do município é mais para a parte de serviço. As empresas que movimentam economicamente teve um aumento de arrecadação de 0,5%. Quer dizer que não houve uma performance muito boa. E eles recolhem, é lógico que cabe aos auditores da Receita ir lá e homologar aquilo que eles recolheram. Então, houve aumento de 0,5%, tá? Da parte de movimento econômico. A parte de autônomos, que são os médicos, engenheiros, economistas, que pagam por carnê, teve uma redução. Não teve nem aumento, teve um pouquinho de redução. Agora, nós temos o Simples Nacional, que é o regime tributário diferenciado, em que teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, em 13%. Isso aumentou a receita do município e veio aumentando todo ano. Todo ano veio aumentando. Esse ano está representando em torno de 20 bilhões dessa arrecadação do ISS, por conta do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional?
pequenas empresas, ou pequenas de pequeno porte, ou microempresas, que vão pagar num documento só, de forma facilitada, o ISS, o ICMS, que pertence ao Estado. Ele paga tudo junto e depois a União repassa. Hoje está representando 19%, quase 20% da nossa arrecadação. O que representa de 113 milhões, representa em torno de 23 milhões, é o que vem via União das pequenas e médias e empresas de pequeno porte. Depois nós temos o imposto de renda retido na fonte, que está com menos 4%. Por quê? O imposto de renda, ele é um tributo federal, é da Receita Federal do Brasil. Mas a parte que recolhe dos servidores e a parte de prestadores de serviço à prefeitura, ele volta e retorna para o município. Ele não vai para a União através da Receita Federal. Então, ele fica com o município. Nós não tivemos aumento esse ano de servidores. E a parte dos prestadores de serviços, em alguns casos, nós tivemos redução. A prefeitura está fazendo várias políticas de redução de gastos, por isso que eu falei que nós não estamos atendendo às metas de arrecadação. Então, a gente tem que limitar a despesa, limitar os empenhos e a despesa. Então, muitas vezes, por exemplo, até o serviço de limpeza diminuiu, por exemplo, as horas trabalhadas. Então, a gente está diminuindo tudo aquilo que pode e adaptando para a prefeitura não ter nenhum tipo de perda no serviço, mas diminuindo para poder também ter um dispêndio menor. Então, isso também diminui o imposto de renda. Porque quando eu pago uma empresa de conservação, eu desconto o imposto de renda. Esse imposto de renda, ele fica com o município. Então, se diminui esse pagamento terceirizado, vai diminuir o imposto de renda. Dívida ativa. Não teve anistia. A anistia de 2017, de julho e outubro, ela teve influência em 2018. Se eu estou comparando com o ano passado, que ela teve repercussão, a nossa dívida ativa vai estar mais baixa esse ano. Por quê? Não teve incentivo. O incentivo aumenta a arrecadação. E como nós não tivemos, e estão comparando com o período que teve incentivo, ela se apresenta com um índice mais baixo e negativo. As contribuições, nós temos a contribuição do plano de saúde, que abaixou. Eu tenho a impressão que aí, eu não olhei muito a fundo, mas eu tenho a impressão que são pessoas que devem ter desligado, pode ter sido algumas pessoas desligaram do fundo, ou por deixar de trabalhar na prefeitura, ou por outros motivos. Ele teve uma queda. Agora, em compensação, a CCCIP, que é a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, nós tivemos um aumento de 26, acho que é 26 para 32. 26 passou para 32 milhões, essa arrecadação da CCCIP. Mas ela é para gasto para iluminação. É uma receita que ela é vinculada, ela é carimbada. Eu tenho que gastar com iluminação. É melhorar a iluminação dos bairros, é trocar lâmpadas, postes, o pessoal que cuida disso. Então, tem várias despesas com isso. Então, a CCCIP também teve um aumento. E o outro aumento, sabe o que foi? O RPPS, para a nossa alegria. O RPPS é o regime da Previdência. A partir do momento que a prefeitura está substituindo em massa, quantidade grande, de temporários por servidores concursados, nós estamos fazendo isso muito, porque passa uma grande parte, passa por mim, então eu estou vendo a substituição ter sido grande, e eu acho que continua, tá? Ela deve continuar. A intenção e a política é essa, substituir por concursados. Aí eles passam a pagar o RPPS, o temporário não paga. Então, que tem aumentado o regime da Previdência. E outras ali, nós temos queda, por exemplo, nós tivemos um aumento do ITBI de 1 milhão, 20 milhões mais ou menos de ITBI. Muito pouco. Tivemos aumento de taxa de 2%, a taxa, sem ser a taxa de coleta de resíduos sólidos, tivemos 4,5 milhões de arrecadação. Tivemos queda nos serviços, tivemos queda nas aplicações financeiras. Por quê? À medida que eu não tenho recurso na conta da prefeitura, eu não tenho como ter
aplicação financeira. E se eu preciso do dinheiro para estar pagando conta, eu não deixo o dinheiro parado na conta e sem pagar fornecedor, sem pagar folha de pagamento. Então, a nossa aplicação financeira tem sido baixa. E aqui houve realmente uma queda na aplicação financeira. Tá? Pode passar. É onde que deu negativo, né? Então, nós temos aqui 4% em relação ao ano passado, no mesmo período. Esse 4% positivo, continuo dizendo, valores correntes. Quando eu julgar a inflação, vocês vão ver que ele vai mudar. Então, 4%. Pode passar. Ali, mostrando para vocês, olha lá, o IPTU, o ISS em rosa, né, um rosa mais forte, as contribuições em verde. Ah lá, está mostrando o imposto de renda já não está grande, a dívida ativa bem pequena, a fatia bem pequena. E outras também que houve uma queda bem grande. Pode passar. Agora nós temos as transferidas. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, vem da União. O que é o Fundo de Participação? É dos recursos compartilhados do IPI e do Imposto de Renda. Houve uma melhoria na arrecadação da União, o que levou esse aumento do repasse para os municípios. Houve uma recuperação do movimento econômico, que o IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda em cima de salários. Então, se houve uma recuperação, nós temos também a preços correntes, que aumentou 7%. De 44 do ano passado, passou para 47, né? Quase 48. ICMS, o que nós temos no ICMS? O ICMS está ligado com a política do Estado, com a política tributária do Estado e com a movimentação econômica. Se a movimentação econômica melhorar, como ela melhorou, nós temos uma performance melhor dessa receita. Mas, por outro lado, o que aconteceu? Nós tivemos uma redução no VAF, que é o valor adicionado fiscal. O que é esse valor adicionado fiscal? Ele vai ser um parâmetro que vai me dar o cálculo do meu índice de Juiz de Fora, que o Estado vai aplicar sobre a receita para mandar para cá. Cada município tem o seu índice. O nosso é 1,02. Esse índice caiu. Ele caiu. Então, o que acontece? Por que ele caiu? O VAF, que é o valor adicionado fiscal, que é de toda a movimentação econômica do município, ele já teve uma queda de 1,03. Ele teve uma queda. Não, de 1,03, me parece, ou 1,3. Ele caiu. Mas não é só o VAF que define esse índice de participação, que é 1,02. Leva também a lei Robin Hood. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí na lei Robin Hood. Então, entra população, saúde, educação, também entra. E hoje nós estamos em 6º lugar, para vocês terem uma informação, em 6º lugar no ranking do Estado. Nós temos Belo Horizonte, Betim, Contagem, Uberaba, Uberlândia, na frente de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é a 6ª cidade em arrecadação, e essas todas estão na frente da gente, tá? Então, nós tivemos problema com o VAF, e tem também um implicador, que é a lei Robin Hood, que tem essa parte que leva em consideração população, gasto com saúde, educação, tudo isso leva em conta. Depois, nós temos o IPVA. O IPVA, a arrecadação dele ali está menos 15%, mas menos 15% é o seguinte, porque fala, aumenta a frota, ela aumentou 3% a frota de Juiz de Fora, aumentou em 3%. Mas, ao mesmo tempo, os valores dos veículos diminuiu 3%, porque eles fizeram uma atualização em função da depreciação dos veículos. Então, diminuiu também por outro lado. Mas o que está mais marcando ali o negativo é o 16 milhões de janeiro, que não veio até hoje. 16 milhões, todo mundo sabe. Hoje, o Estado tem passado regularmente os valores para o município, o que não aconteceu no ano passado. Mas o 16 milhões foi em janeiro. Eu tenho a impressão que foi quando
esse, não sei, tomou posse, aquela confusão, fica aí aquela confusão toda de atraso, e vai ser dividido em 2020 em parcelas, vai começar em janeiro. Então, nós temos 16 bilhões a menos no IPVA, por isso que ele deu negativo, senão não teria dado, não. Fundo Municipal de Saúde, esse está ali, ó, 1% em valores correntes, 2.692.000, a diferença ali de um ano para o outro, muito pouca diferença. Esse mais é o bloco MAC, que levou, não o PAB, né, que é o de atenção básica. É o bloco MAC que foi responsável mais por esse aumento, tá? É o de urgência, e emergência. Fundeb, o Fundeb, vocês podem olhar que ele já teve uma atuação muito boa. A atuação do Fundeb, por quê? Eu estou comparando com o ano anterior. Se eu estou comparando com o ano anterior, que não foi bom, que não repassaram bem, esse ano, comparado com o ano que não foi bom, ele deu uma melhorada. E segundo, houve 6% de aumento no mínimo nacional por aluno. O mínimo nacional por aluno passou de 305 para 3.238. Então, houve um aumento de 6% no mínimo nacional para o aluno. Como Juiz de Fora, muita criança na escola, isso aí ajudou a nossa arrecadação. Porque tem cidade que ela contribui com o Fundeb para o bolo da União. Na hora que volta, ele volta menos. O nosso volta mais. Porque nós temos crianças na escola. Então, o Fundeb ali, vocês verem que ele teve uma ótima performance. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o salário educação. É o recurso que vem, também teve um aumento razoável de 8% a preços correntes. Ele é para merenda e vale transporte. É o dinheiro que vem, é o chamado salário educação. E outras ali, o que nós temos? Olha, em outras nós temos uma diminuição das aplicações financeiras, passou de 6 milhões para 6.300, passou para 4, é uma das questões, e a outra são os convênios. Os convênios passaram o valor de 3 milhões para 1.500.000. Então, os convênios correntes também tiveram uma queda. Foi onde que nós tivemos ali uma menos 15, e um total de 6% na transferida. Vocês viram, comparando a própria 4, a transferida 6, o aumento. Então, nós tivemos uma performance melhor nas receitas transferidas, porque ano passado não foi bom, e eu acho que foi um dos motivos que a gente teve esse índice maior, tá? Pode passar. Aí, para mostrar a vocês, o Fundo Municipal de Saúde, ICMS ali, Fundeb em verde, o IPVA, que não está tão grande, né? Está bem pequeno. As outras que diminuiu bem a arrecadação, e o Fundo Nacional, que é um valor realmente pequeno, já é um valor pequeno mesmo, que é o salário e educação. Pode passar. Ali, dê uma olhada. Ali nós estamos com valores constantes, agora tem inflação. Agora tem inflação. Vocês podem notar que a nossa receita, o que deu ali? De 4 passou para 0. A variação desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, estava 4% a preços correntes. A preço constante está 0. Então, mesmo que nós arrecadamos ano passado, nós arrecadamos esse ano. Se for olhar a inflação, tá? Está levando em conta a inflação. Pode passar. O outro, 4%. A preços correntes, a preços constantes, 2. Olha a parte azul ali embaixo. Se vocês olharem a diferença, porque quando eu jogo a inflação, eu tenho que olhar que a minha receita não é a mesma. Eu tenho que olhar que passou um período grande de inflação, e a prefeitura paga o serviço dela, tudo mais por conta disso. Então, nós tivemos de 4 para 0 e de 6 para 2. Que são as transferidas. Pode passar. Ali, ó. Está mostrando ali direitinho, ó. A preços correntes e a preços constantes. Se vocês estiverem acompanhando aí direitinho, ó,
Nós temos, ao final, vocês podem ver ali, ó, 2% e lá de cima zero. Zero. O total, quanto que deu positivo? Deu 1% positivo. A preços constantes. Deu 1% de positivo na receita toda da prefeitura em relação ao exercício anterior. Pode passar. Aí, operação de crédito. Nós temos aí, janeiro, agosto, 9 milhões. Ano passado, 2.200. A diferença deu 6.800, que é 311%. Alienação de bens, nós não vendemos nada. Praticamente nada. Não houve venda de imóveis da prefeitura. Que, inclusive, vem lei para a Câmara, né? Nós não podemos vender sem passar lei para a Câmara. E nós temos transferência de capital, que são as transferências, os convênios, que são aquelas transferências chamadas voluntárias, que vêm do Estado e da União para a despesa de capital. Quando vem para capital, eu só posso usar em capital. Então, ela teve um aumento aí de 27%. Passem, porque aí pode passar. Que aí vocês vão ver o que tem de aumento aí. Nós temos operação de crédito, o BDMG, 693, o programa, o PNAFM, 1.260, para modernização administrativa. E nós estamos recebendo recursos para isso, para modernização, criação de sistemas, vários computadores vão ser comprados, sistemas, a prefeitura vai se começar a modernizar através desse recurso. Nós já recebemos parte dele. E tem da lei complementar, da lei federal, nós temos ali 7, um total de 9 milhões de operação de crédito. Alienação praticamente não teve, e transferência de capital foi emendas parlamentares, que vocês sempre pedem a gente, as emendas parlamentares, e PAC 2, que foi 1.442.000. Pode passar. Ah lá, vocês pediram que a gente colocasse as emendas. Lembram disso? Não lembro qual o vereador que pediu que a gente colocasse as emendas. Agora só tem um detalhe. A gente colocou, nós colocamos as emendas, quem que passou, quem que repassou esse recurso, mas só que passa pela prefeitura. Se eles deram para uma instituição e foi direto para a instituição, nós não temos, não. Aí eu só passo o que é para a prefeitura, porque senão eu vou ter que mandar cartinha para todos os deputados federais e estaduais. Então, o que passa pela prefeitura, nós temos ali, ó, o deputado Margarida Salomão, passou 150 para os hemofílicos. Esse daí está empenhado, mas nós não achamos liquidação. Então, deve estar empenhado, eu não sei quanto esse dinheiro veio, tem um empenho dele. Deve ser para os hemofílicos, e na hora que tiver o serviço, alguma coisa que entregar a nota, eles vão liquidar e pagar. Tá? Esse da Margarida Salomão. Temos o deputado Patrus Ananias, nós temos 2. Nós temos um, nossa senhora, aquela lista ali, desculpa, gente, desculpa. Aquisição de equipamento e material hospitalar. Está em licitação, processo de licitação para compra de material para o HPS, tá? E o outro é para proteção social básica, também do Patrus Ananias. Esse chegou há pouco tempo, a Secretaria de Desenvolvimento Social falou que ainda está fazendo um projeto para poder utilizar. Porque quando chega, ainda tem que fazer projeto. Ainda tem que fazer o projeto. Porque se fizesse o projeto antes, eles dessem o dinheiro para financiar o projeto, não, mas vem o recurso para cá, e a gente não pode fazer sem fazer projeto. Depois tem que ter empenho, liquidação, tem a prestação de serviço, a compra do equipamento, tudo direitinho. Depois nós temos um do Júlio Delgado. Esse foi um ônibus para o Abrigo Santa Helena. Já está comprado. Já está comprado. E temos um desse Lincoln Portela. Nossa. Esse é para a rede de serviços para atenção básica da saúde, 143. Esse aí eu não lembro, hein? Já gastaram parte dele e ainda tem uma parte. É para a recuperação, parece, de Santos Dumont, da UBS, de Santos Dumont e de Caeté. Ela já foi usada uma parte e ainda tem um resquício desse dinheiro, porque às vezes vai pagando de acordo com o que vai gastando. Está respondido?
Tá. É o que nós Sr. temos na presidente, pela prefeitura, ordem. né? Não, tá bom. São esses deputados que passaram o recurso. Entendi, mas só para me poder também entender um pouco mais, porque eu vi ali que as emendas dos deputados, mas porque ali foram que recebeu no período de 2019. Não, tudo Tá. que eu estou passando aqui é de janeiro a agosto. Tá, de janeiro a Tudo agosto. que eu estou fazendo de janeiro a Tá. agosto. Alguma coisa eu comparo com o ano passado, mas eu não presto informação de coisa lá do passado. O que Eu foi apresento o número e executado comparo. ainda está pendente para ser executado? Porque Qual? a gente vê. Não, qualquer emenda de qualquer deputado que recebeu em 2016 Não, aí eu não foi sei se tá, executada não, não. ainda. Ela não deveria estar constando ali ainda, já que o dinheiro está no caixa da prefeitura e ainda não foi Mas eu executado? olhei o que entrou de janeiro a agosto. Aí você teria, então, Como é que eu fica sugiro esse que a comparativo? Câmara faça um ofício e peça à Prefeitura, que aí vai levantar Mas- tudo quanto é emenda anterior. Nós pegamos, não foi isso? De janeiro a agosto, que é o período que eu estou apresentando, eu não posso sair daquilo que eu estou apresentando. Tá? Eu estou apresentando de janeiro a agosto. Eu acho que a Câmara, se quiser, ou ele tiver algum interesse, sem problema, faça o pedido e vai ser respondido por quem tem que responder essa questão das emendas. Se elas foram usadas, se não foram, se já compraram o que tinha que comprar. Aqui eu passei tudo que veio e o andamento de todas elas. Mas vocês não acham que a gente poderia deixar para a gente depois ir discutindo? Sabe por quê? Porque eu tenho medo de a gente perder o foco aqui. No final, não seria melhor, presidente? Não tem problema, Marlene. A gente pode estar ouvindo os vereadores também, mas conforme a senhora também se posiciona para poder dar sequência, e posteriormente o vereador também não se opondo, naturalmente, também é direito do Se senhor, não tiver né? nenhuma oposição. Mas não No se final, opondo, a gente fazer pode todas as concluir perguntas depois. que eu vou responder, tá? Tá, Marlene, então pode dar sequência, por favor. Pode passar, porque as emendas eu já passei. Marlene, por gentileza, vereador Kennedy Ribeiro. É só de deputado federal? Não, todos que passaram estão aí. Tem estadual? Quem é estadual? Isso é um absurdo. Resumindo, ainda não caiu nada nos cofres do município com relação às emendas de nenhum deputado, nem federal, nem estadual. Não. Referente a exercício Nesse 2019. período, não. Então, nós temos deputados aí, nós temos deputados estaduais. Temos que deputados estão aí, estaduais e os federais. não. Que entrou de janeiro a agosto são esses aí. Então, de deputados federais e estaduais do nosso município aqui, tem de outros deputados, mas Marlene. também não caindo ainda nos Só um cofres do instantinho, município, pegou né? todos, Eu Você vou pegou falar. todas as emendas. Marlene, Todos. Ela pegou todas as emendas. muito bem, está esclarecido. Olha, o vereador Juraci Sheik quer fazer uma Eu pergunta. ia falar até depois, mas eu estou um pouco estarrecido que eu não estou concordando com isso. Porque nós recebemos só da mão da Margarida 7 milhões de reais. Ou esse dinheiro, se não foi empenhado, onde que está, ou ele só chega se a prefeitura der a contrapartida. Porque tem mais de 6 milhões, mudou agora as leis das emendas parlamentares. A emenda só pode ser concedida se a prefeitura fizer a contrapartida, que a emenda vem na integralidade. Então, o deputado está mandando a emenda, ela não conta na contabilidade da prefeitura, porque a prefeitura não aportou para poder chegar ao recurso. É uma mudança na legislação federal das emendas parlamentares. Aí nós temos que ter essa informação, porque senão fica uma coisa um pouco contraditória. Não, Depois que você verifica para a entrou- gente, fazendo um favor. Não, mas o que entrou... Marlene, O que entrou- vamos organizar, por gentileza, já está organizado e está muito bem esclarecedor o seu posicionamento. O vereador Wagner também, o vereador Juraci fez uma indagação, o vereador Kennedy também. Vamos dar uma oportunidade para o vereador Wagner também, porque depois que ele fizer a manifestação dele, dentro da pergunta do vereador Juraci, você pode manter esse posicionamento que já foi demonstrado aqui, né? Ou seja, que até 2019 os deputados que apresentaram emendas direcionadas para a cidade de Fora, que caíram nos cofres do município, são tão somente essas que a senhora acabou Só de de falar. janeiro a agosto. Ou O que seja, entrou tá. antes, eu não estou colocando aqui. Marlene, por gentileza, então, seguindo a sua sugestão, só o vereador Wagner, que a gente faz essas informações complementares posteriormente. Senhor presidente, só para contribuir mais um pouquinho, que eu acho que nesse relatório poderia constar, dentro desse relatório que eu acho que deveria constar, Marlene, o que acontece? Porque a cobrança, igual o Juraci falou, o Kennedy também, já que a transferência houve, só que ela não foi executada, até que ela seja executada para poder quitar, eu acho que esse relatório deveria acompanhar essa transferência que o deputado fez.
entendeu? Até para a gente estar assim, ciente, olha, o deputado, a Margarida não... Entendi, não. Você podia repetir? Dos anos anteriores. Não. Não, mas eu estou apresentando de janeiro a agosto. Aí eu vou mas perder o você foco traz da para minha nós aqui apresentação. 2018 também, o comparativo, as Não, pendentes. eu estou apresentando, eu não fiz comparativo, eu estou apresentando de janeiro a agosto. Se quiserem, igual eu falei, gente, pode pedir à 2018 tá aqui, prefeitura Maria. através de requerimento, que nós vamos ter o máximo prazer de atender. Mas eu estou apresentando a lei de responsabilidade fiscal, que é de janeiro a agosto. Isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que vocês não devam, concordo com todo mundo. A resposta dele, eu acho que depois a gente pode ver isso, mas o que entrou de janeiro a agosto é isso aí. Você tem contrapartida que a prefeitura não deu e não entrou o dinheiro, ou se a deputada federal Margarida Salomão entrou em dezembro ou outubro, eu não coloquei aqui. Eu coloquei de janeiro a agosto. Isso que eu quero deixar claro. E essas que nós encontramos que entraram. Nós encontramos essas. E eu falei a utilização de todas elas que eu senti na obrigação de colocar. Agora, para trás, senão eu vou ter que fazer um histórico aqui de vários anos e eu vou ficar aqui o dia inteiro falando em lei de responsabilidade fiscal e outras coisas a mais. Marlene. Então, aí nós vamos ter que ver como que a gente pode fazer. Nós vamos também bem. seguir a sugestão, vereador Wagner, conforme tem manifestação dos vereadores, também com relação ao que está sendo concluído e embutido aqui para 2019. A senhora falou que realmente não caiu ainda nos cofres do município. E com relação ao vereador Wagner, com relação aos anos anteriores, que ela não está trazendo aqui para que tenha as informações, nós vamos de forma oficial, né, pode ser através da mesa, do próprio pedido do senhor, para que a gente possa dar condições a ela, que de forma bem buscada lá junto aos meios legais dela lá, trazer essas informações com maior clareza e possa tirar quaisquer dúvidas dos vereadores. Pela ordem. Obrigado pela ordem. E eu acho que isso que é importante, se a mesa puder fazer, eu acho que vai somar muito, porque é uma forma de nós acompanharmos até se o recurso perdeu ou não, entendeu? Porque eu falo isso como prefeito que já fui, não podemos perder recurso. E nós estamos olhando aqui o relatório, sabemos que uma emenda de 2015... ela não foi executada ainda, mas ela está lá ainda aguardando. Então, acho que isso, Marlene, é que nós precisamos saber, porque o deputado fez a parte dele, indicou o recurso, mas não foi executado. Então, assim, eu acho que é importante constar nesse relatório para nós, para que a gente esteja sabendo qual o caminho nas transferências. Aí eu voltando... Já entendi, você está fazendo o comparativo de janeiro para cá, mas a gente também confere o ano passado que arrecadou. Mas ano passado pode ter coisa do ano retrasado também. Então, tem coisa, a Câmara, como é órgão fiscalizador, você pode pedir, deve de pedir, eu acho muito importante esse detalhe que você colocou, de pedir à prefeitura, porque vocês são controle externo, né? E do jeito que eu sou controle interno, vocês são controle externo. Marlene, nós não vamos te interromper mais, mas é dúvida dos vereadores, nós temos que abrir esse espaço para eles, eu espero a sua compreensão, não vamos te interromper mais, mas pode ser, vereadores, amigos vereadores, que essa evolução dos dinheiros anteriores de emendas parlamentares pode ser o que a própria controladora disse agora há pouco. Pode ter sido por uma falta de um projeto apresentado para que aquela emenda fosse concluída ou finalizada, ou até por meios também de uma impossibilidade de ter chegado, até por falta de contrapartida do município. Pode ser essas duas situações. Assim, pode estar acontecendo dessa forma, né? Mas então, vereador Wagner, complementa, por favor. Logo em seguida, não vamos interromper mais a Marlene, por favor. Só para dar um exemplo, senhor presidente, agradecer mais uma vez o que acontece. E nós recebemos uma emenda do deputado Júlio Delgado para recapear a Avenida Juiz de Fora. Foram lá e deram início. E parou. Então, para onde que foi que não executa, o troço não acontece? Então, se está aqui no relatório, pelo menos nós vamos falar, gente, ainda não executou, mas está lá. Hoje eu não sei se já foi encerrado, se não foi, o que eu falo para o cidadão que está lá no bairro Grama, cobrando que a Avenida Juiz de Fora não foi recapeada. Tá bom? É só para concluir. Obrigado. Eu entendi, eu acho que está certo. Mas muito bem, da sequência agora. Eu estou passando esse período. 2019. Vamos lá agora, dê sequência. Muito obrigado aí pela oportunidade. O próximo quadro. Agora tem as despesas. As despesas, nós temos a previsão para 2019, aquilo que foi executado. Vocês podem ver que a despesa corrente 51%, despesa de capital 8%, né? E nós temos um total
de 46% de despesa. Dentro daquela ideia dos 66, só de referência, ali nós temos, por exemplo, que o que está ali é aquilo que foi liquidado. Se nós não liquidamos, não está ali. Eu explico mais. Muitas vezes uma nota é entregue no finalzinho do mês ou no início do outro, ela não foi liquidada. Então, coisa de agosto, a maioria não foi liquidada. Por exemplo, de serviços terceirizados. Ela entra no início, tem que conferir para ver se teve falta, se o valor está correto. Aí tem pessoas que assinam, tem muita limpeza de higiene, da saúde, da educação, tem os serviços das cantineiras, né, que são serviços domésticos. Então é uma quantidade grande de nota que às vezes aqui dali é simplesmente o liquidado. Então eu não posso fazer a mesma comparação dos 66. Nós temos ali um total de 46 que foi efetivamente gasto nesse período, liquidado. Não quer dizer que foi pago. Então, nós temos 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. Aqui está tudo que foi liquidado. Alguém entregou a nota, o servidor prestou o serviço, a prefeitura pagou. Esse de pessoal está todo, porque liquida todo final de mês. Esse está certo. Ali está dando 547 de pessoal. Então, com certeza, o pessoal está todinho liquidado, que é dos 8 meses, tá bom? Aí é só para vocês verem, o percentual. Então, 8%, 51% e 46%. Pode passar, porque aí eu entro em detalhe depois, senão fica muito repetitivo. Ali nós temos, olha, pessoal, 547. Então, nós temos ali as diretas, indiretas. Tem todo o pessoal da prefeitura, só não tem Cesame e PAV e casa. Agora tem Delub, Funalfa, Mapro, tá tudo ali, mais a direta. Dá um total de quase 70 milhões bruto por mês. Quase 70 milhões, 68,5 bruto. Então estão com todos os descontos, até de empréstimo que o servidor faz, empréstimo, que a prefeitura desconta do salário, mas ela tem que ir lá e tem que pagar. Ela paga o banco, pessoa que fez empréstimo. É empréstimo consignado que chama. Então, nós temos as consignações, que são o quê? Pagamento de INSS, de ISSQN, que volta para a prefeitura, imposto de renda, que volta para a prefeitura, mas tudo isso é considerado consignado. A prefeitura paga o líquido e depois começa a distribuir o dinheiro. Volta para nós, o que paga para a Receita Federal do Brasil, que é o caso do INSS. E o que o servidor paga, ele volta para a Prefeitura de Imposto de Renda. Eu sempre falo isso. Então, nós temos ali um aumento, a Prefeitura não deu aumento esse ano. O que nós temos ali de aumento é o aumento vegetativo. E nós tivemos cortes. Além de não ter aumento, houve um desconto de 20% dos comissionados. Todo mundo sabe, nós tivemos 20% de gasto dos comissionados cortado, tá? E não tivemos aumento. O que tem ali é aumento vegetativo. Você tem triênio, você tem aquele pessoal que faz o concurso interno, que passa de assistente 1 para 3, para 2, para 4. Então, é o vertical e horizontal, são as progressões. Isso ali está constando, que é o vegetativo, que dá na faixa de 2, 2,5% ou até 3%, dependendo. Tá? E nós não tivemos aumento salarial esse ano por dificuldade financeira, que todo mundo compreendeu. Nós temos os juros com aumento de 6%. O juro a rigor, à medida que a prefeitura diminui o saldo devedor da dívida, o juro diminui, porque o juro é calculado em cima do saldo devedor. Só que nós tivemos um aumentinho ali, que foi de 600 mil, uma taxa, uma comissão de estruturação, que foi cobrado do Finisa. Todo mundo sabe do empréstimo Finisa. Foi cobrado 600, é uma comissão que eles cobraram. Então, entrou ali nos juros. Por isso que teve aquele aumentinho ali. Mas, a rigor, o juros está diminuindo. A prefeitura tem um monte de empréstimo que já não está tendo mais, e outros que o saldo devedor diminuiu bastante. Transferência a instituições privadas. Nós tivemos um aumento de 54. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. O mesmo aumento de 54, você fala, nossa, que aumento, coisa alta em relação ao ano anterior, nós tivemos o menos em demais despesas.
menos 32. O que é isso? A MAC, por exemplo, é um caso. Nós tínhamos o pessoal da MAC que prestava serviço, era todo julgado em outras despesas de pessoal. Vocês vão ver lá como que caiu outra despesa de pessoal. Esse ODP, que a gente chama, outra despesa de pessoal, ele entra na soma da despesa de pessoal junto com a prefeitura, e calcula o índice de pessoal da LRF com base em outra despesa de pessoal. Está no artigo 18 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ali você tem que entrar com outra despesa de pessoal. Todo mundo que faz serviço, que é uma atividade precípua da prefeitura, tem que entrar. Porque senão a prefeitura, como diz os municípios vão dar o golpe, o Estado vai dar o golpe. O quê? Ele pega terceirizado, faz um monte de coisa e fica com índice baixinho, e o pessoal tudo fazendo serviço, que é próprio do município. Então, a lei fala assim, não, ODP, tem que julgar em outra despesa de pessoal. A MAC hoje está com chamamento público, todo mundo sabe, então não tem mais ODP da MAC. Então, por isso que deu muita diferença. Então, dizendo, as transferências às instituições privadas, nós temos creche, todo mundo sabe que houve chamamento, nós temos um gasto de 18 milhões, até agora, de janeiro a agosto. Ano passado foi 15, esse ano 18 milhões. Nós temos gasto de atenção a criança e adolescente, era 1,5, passou para 6. Passou para 6 milhões. E a pessoa e a família em situação de vulnerabilidade, passou também de 1,5 para 7 milhões. Então, nós temos tudo com chamamentos, coisas da MAC, a maioria, uma grande parte, além de instituições que dão apoio à prefeitura, que entraram também no chamamento público. Nós temos a MAC e fora da MAC. Tá? Nós temos o material de consumo. Material de consumo é material de escritório, material hospitalar. Nós temos tudo aí julgado nesse total aí de material de consumo. E nós temos, por exemplo, um que chama, eu só vou dar um destaque no combustível, que aí entra combustível de todo mundo. Porque quando eu estou passando os números aqui, eu estou passando da Câmara também. A Câmara é somada com a Prefeitura. Ela é como se fosse uma unidade gestora, apesar de ser outro poder, ela também está somada ali. Combustível de 3.700 ano passado passou para 4 milhões. Nesse período, então, não houve aumento muito grande, mas está tudo aí, Denlurb, tudo está aí contado junto, tá? Nós temos outros serviços de terceiros. Outros serviços de terceiros, a maioria é a parte da saúde. Nós temos despesas hospitalares, ambulatoriais, odontológicas, que passaram de 75 milhões, no mesmo período do ano passado, para 84 milhões esse ano. Nós temos incentivo à rede de urgência e emergência, 18 milhões. Teve pouca diferença do ano passado. Só para vocês terem uma ideia. O incentivo à rede de urgência e emergência e à rede 100% SUS, nós tivemos de 15 e caiu para 14, mais ou menos, porque às vezes muita coisa deixou de ser liquidado. Mas mais ou menos na faixa de 14, 15 milhões. Nós temos energia elétrica, passou de 13 para 14 milhões. Para vocês terem uma ideia, a gente gasta com energia elétrica 14 milhões de janeiro a agosto. Isso contando aquilo que foi realmente... Porque muitas vezes o finalzinho do mês não dá para a gente liquidar e colocar, porque eu faço o dado contábil que é fechado no dia 30 de agosto. Então, eu não tenho nada de setembro. Isso aí eu estou apresentando até agosto. E são dados contábeis. Tudo aqui é registro contábil. E nós temos, por exemplo, as UPAs, 21 milhões das UPAs. Esses são os gastos maiores, a maioria tudo da saúde. Então, outros serviços de terceiros. E depois vocês vão ver o gasto que nós temos com a saúde, que ela ultrapassa muitos 15% constitucionais, que aí é da Constituição. Nós temos demais despesas correntes, que deu ali menos 32. Não, desculpa, locação. A locação nós temos o quê? Serviços domésticos, na faixa mais ou menos na faixa de 4 milhões. Nós temos o serviço técnico operacional, que são digitadores, porteiros, recepcionistas, 8 milhões, desse período de janeiro a agosto.
E temos vigilância na faixa de 3 milhões, né? 3 milhões. Mais ou menos são esses valores, para vocês terem uma ideia. E demais despesas correntes aqui, a gente teria de despesa, não está me fugindo. Demais despesas correntes. Nós temos a ODP, que eu falei que ia falar, esqueci. 16 milhões ano passado, caiu para 4. Então, por isso que esse índice está baixo. Gente, porque menos 32. ODP era 16, passou para 4. E nós temos também um outro item importante, que é a despesa de exercício anterior. O que é despesa de exercício anterior? Muitas vezes, no final do ano, algum tipo de cancelamento, alguma coisa, chega no outro ano, aquilo foi entregue, e nós temos que empenhar de novo com despesa de exercício anterior. Um ano foi 11 milhões, esse ano foi 3. Por quê? Eu acho que houve muito mais planejamento, saíram cancelando alguma coisa que acharam que não ia entregar, que a gente tem até um período de dezembro para poder parar de fazer o serviço, porque senão a contabilidade não fecha. E nesse período que para, pode dar algum problema que entra uma despesa que tem que entrar a despesa anterior. Então, esse ano já foi 3 milhões até agora, quer dizer que não foi tão... Ano passado foi 11 milhões. Por isso que houve essa queda aí de 32. E, ao final, nós temos 1% a mais em relação ao exercício anterior, de liquidados. Sempre insistindo, liquidados. Pode passar. Aí tem a pessoal, que eu falei, quase 70 milhões bruto por mês, 68,5 bruto, com as indiretas, está entrando tudo. Quando eu falo dados, está entrando com câmera direta, indireta, está entrando com tudo. Pode passar. Amortização. É o que amortiza a dívida aí, 7.200 para 7.900, teve aumento de 700. A dívida, eu já falei que é muito controlada na prefeitura, não é um dado tão importante. Nós temos equipamento ali, menos 50 de equipamentos que compraram. Agora nós vamos começar a comprar equipamento com PINA FM, vai entrar muito equipamento na prefeitura, modernização administrativa. Nós temos obras, menos 16%, e outras ali... também pouco representativo. Então, de 20 o ano passado, 18 esse ano, menos 2 milhões, quer dizer, menos 11%. Pode passar. Ali são as obras. Vocês deram uma olhada. Nossa Senhora. Tem que ler por aqui. É por causa das listas ali, eu tenho dificuldade para ler. Nós temos a obra urbana e viária, que é a transferência de convênio. Desportos de rendimento, obra de contenção do polo esportivo, que todo mundo sabe, né? O polo esportivo que está continuando as obras. Ampliação da rede de iluminação pública, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, que eu falei que só pode usar com iluminação pública, então está aqui o valor. E... Museu Mariano Procópio, todo mundo sabe que lá está com obra de convênio, 673. E o resto é manutenção de próprios municipais. Ampliação de escola, reforma de escolas, de UBS em Caeté, e várias obras ali de manutenção. Dá um total de 9.236. O que interessa é isso, 9.236. Pode passar. Presidente, pela ordem, só um minutinho, Marlene. Oi. Só para mim aproveitar. Ordem. Obrigado pela ordem, senhor presidente. Porque eu vi aqui hoje para gastar com iluminação pública 959 milhões. 959 mil. É isso? O que nós arrecadamos hoje... Quanto que nós arrecadamos hoje de taxa de iluminação? Tá 32 que eu falei. 26, 32 milhões. É o que arrecada a cidade. Mas hoje. aí tem... aí coloca lâmpada, isso aí não entra em obra, não. Isso não é obra. Nós pagamos o pessoal, eu falei lá atrás, que a gente paga equipe de manutenção, posteamento, lâmpada, troca de iluminação, isso tudo entra. Então é coisa de custeio. Ali está falando de obras de lugares novos, que está colocando, aí é obra. Obra de iluminação. Eu não vi, só para me entender, onde é que está a arrecadação por iluminação pública, da taxa cobrada? Tem ela aqui? Ela entrou nesse relatório ou não? Hein? Está dentro de contribuições?
É contribuição. Tá É bom. contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, chama CCCIP. Ela é para manutenção de tudo, carros que vão para a rua, entendeu? Equipe que vai para a rua, troca de fiação, então a maioria é manutenção. Isso não é obra. Obra é quando eu pego um loteamento, um lugar, que eu vou fazer toda a iluminação, entendeu? Então esse que gastou até agora, tá? Obrigado. Pode passar. Não, peraí. Isso aí eu já passei. Ah, a preços constantes. Então, nós temos ali que a preços constantes é menos 4. Nós temos 1% que eu falei de despesa corrente, menos 11 de capital, 0 de aumento. Em relação ao ano anterior, 0 de aumento. Se for valores constantes que levam em conta a inflação, nós temos menos 4%. Pode passar. Agora são as contas de resultado. Ali nós temos, olha, resto a pagar, 251 milhões que nós passamos em 2018. Isso contando tesouro e recurso vinculado, gente. Tem muita coisa de recurso vinculado. Depois vocês vão ver o quadro ali, vocês vão ver a diferença. 251 milhões. Nós pagamos 178 milhões até agora, cancelamos 18 milhões e temos 54 milhões de saldo. Aí vocês vão ver os 54 de saldo no outro quadro. Pode passar. Ali, ó, do lado esquerdo de tudo, ó, nós temos o tesouro vinculado e o total. Nós temos 211 disponibilidade de total, nós temos 119 vinculado e temos 98 milhões do tesouro, em 31 de agosto. Mas agora eu vou explicar. Desse total de 98, nós temos 11 milhões de resto a pagar de liquidado 2019 a pagar. Nós temos 11 milhões, temos 15 milhões de exercícios anteriores, temos 15 milhões de outras obrigações, que são essas da folha que eu falei que ficam lá, que são as consignações que eu tenho que passar, tá? Que não é liquidado de resto a pagar não, tá? Isso é uma conta a pagar. São 15 milhões de demais obrigações. Total das obrigações, 42 milhões de resto a pagar dos anos anteriores, tá? Que é 15 milhões. Nós temos 11 desse ano que está liquidado lá para pagar. E temos, então, um total de 42 milhões. Então, sobra 55. Agora, eu queria mostrar os 55. O que acontece com esses 55? Desses 55, nós temos 15 milhões de depósitos judiciais. O que são os depósitos judiciais? Eu esqueci agora a lei complementar. Hein? 151? 151. O que acontece com essa lei? Eles fizeram uma lei de que todo depósito que está em nome da prefeitura, o que acontece? Alguém reclamou contra o IPTU. Ah, meu IPTU está alto, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele vai lá e deposita o valor, para, se ele perder, para não ter correção. Ele vai lá e deposita. Então, depósito de tudo quanto é tipo de ISS, recurso que a pessoa entra na justiça. Essa lei 151, ela permitiu o município retirar esse dinheiro, somente para pagar precatório. Não pode pagar folha de pagamento, folha de pessoal, não pode pagar material de consumo, não pode pagar instituições, nada disso. Ela só pode pagar precatório. E, assim mesmo, ainda tem 30% que fica depositado separado. Se o município gastar desse 30%, ele tem que tirar o dinheiro da conta e preencher-lhe os 30%. Ele tem sempre que deixar 30% à disposição, para poder, São Nego vai gastando tudo. Uma pessoa ganhou uma ação, não tem o dinheiro para pagar. Então, tem o critério para poder
alternativa para o município não ficar sem dinheiro para pagar. Então, a lei já criou esse mecanismo, tá? Então, de depósito para pagar precatório, nós temos 15 milhões. Nós temos fundo de transporte, nós temos FUMA, nós temos o FUMECAD, que é da criança e do adolescente, nós temos vigilância sanitária, que é verba carimbada, 14 milhões. Está tudo naqueles 55. Nós temos Câmara Municipal, 7 milhões, é da Câmara. É dinheiro que está tudo somado, mas é da Câmara, é outro poder. É eles que gastam aqui, têm toda a autonomia. E nós temos bloqueios judiciais. Quem que são bloqueios? A Justiça deu algum problema com a Prefeitura, ela vai lá e bloqueia. Ela bloqueia, fica lá bloqueado, nós não podemos usar. Então, isso dali fechou em quanto? Em 9 milhões e 200. Então, o total ali, de 55 menos esse valor de 55, deu 9 milhões e 257. É o que a Prefeitura tinha disponível em 31 de agosto. Deu para entender? Eu estou mostrando que o 55 não é aquele 55 que está ali. No final, ela tem 9.257 que ela pode usar, tá? No dia 31 de agosto. Está entendido? Pode passar. Os limites. Agora eu vou... a receita corrente líquida da Prefeitura é calculada com base na LRF. Nós temos 1.429.000. Esse é o valor da receita corrente líquida. Ela é a base de cálculo para um monte de coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal. É julgado em cima da RCL, que é a Receita Corrente Líquida. Então, a gente acha um monte de índice em cima disso aí. Vamos lá, pode passar. E nós temos 1.429 milhões de receita corrente líquida. E outro detalhe, essa receita é do exercício móvel, é de setembro do ano passado a agosto desse ano. Ela é móvel, isso aí é da lei, é da lei, não é de janeiro a agosto, ela é exercício móvel. Então, vamos lá. Pessoal é calculado com base nela. Nós temos lá que a despesa, se fosse o limite prudencial, que está na lei, 51,3, à medida que o município entra nesse prudencial aí, nesse índice, ela tem que tomar um monte de medidas, o município tem que tomar medidas, cortar comissionados, não pode fazer concurso, não pode contratar ninguém de concurso, não pode criar cargos, mandar para a Câmara criando cargos novos, tem que cortar hora extra, tem várias providências que o município tem que tomar para inibir, para não chegar no 51,3. O município está com 50,67. E um detalhe que eu vou falar para vocês. Esse 50,67, antigamente não entrava determinadas despesas. Por exemplo, os aportes, né? Que aqui fazia, a Prefeitura fazia o aporte, o tribunal não contava como despesa de pessoal. Em janeiro passou a contar. Como é de setembro até agosto agora, porque é móvel, nós estamos entrando em janeiro com um recurso que a Prefeitura está colocando. Então, isso aumentou muito o índice da Prefeitura. Mas isso aí nós vamos olhar até o final do ano e nós estamos tomando todas as medidas e não vai chegar no 51,3, tá? Nós temos despesa da Câmara. A Câmara, para gastar o prudencial, que é 5,7, ela teria que gastar 81. Ela gasta 24. Então, ela está com um índice bem tranquilo, né? É uma coisa bem tranquila para a Câmara, a parte da despesa de pessoal. E no total ali, nós temos 57, a Câmara junto com a Prefeitura, e nós estamos gastando 52. Em termos totais, até com a ajuda da Câmara, o índice fica menor, porque soma os dois. A Câmara está com o índice bem abaixo da realidade. Pode passar. Olha lá o pessoal, 57, o município 52, o Executivo 50... O município todo, né, gente? 50,67 e a Câmara 1,65. É só um gráfico ali para vocês verem. Porque soma a Câmara com a Prefeitura. É somado com a Câmara. A Câmara, ela tem o índice dela, entendeu? Que somado com o município, 54 mais 6,
dá 60%. Entendeu? O município é 60%. Então, 54% para o município, 51,3% já está no limite prudencial. Tem que tomar medidas para não incorrer nesse índice. Pode passar. Restos, agora, percentual de aplicação da saúde. Esse é constitucional, esse não é da LRF, esse é da Constituição Federativa do Brasil. De 595.468, que é a base de cálculo, e quem dá essa base de cálculo é a Constituição, tá? São receitas que a Constituição determina. Nós gastaríamos, a aplicação foi 168. Para usar o 15% da Constituição, daria 89. Nós estamos usando 168, o que dá um índice de 28,37. 28,37. Pode passar. Vamos pôr, quase 30%, 29%, né? 29%. Mesma coisa, olha lá, o mesmo total a mesma receita que a Constituição coloca para a saúde, coloca para a educação. 595.468. É a arrecadação de vários tipos de receita que a Constituição define. Então, para a gente gastar 25%, nós gastaríamos 148.867. Nós estamos gastando 184 até agora, 290. Ou seja, 30%. Quer dizer, 29% com a saúde e 30% com a educação. Tá? Isso aí é da Constituição, não é da LRF, não. Pode passar. Aqui nós temos os limites da dívida. Amortização, nós poderíamos gastar 164 nesse ano. Não, é no ano móvel, né? É no ano móvel, Esse é da LRF. Então, nós tínhamos 164, nós poderíamos, 11,50 da receita corrente líquida, daria 164. Nós gastamos 20 com amortização, que é 1,45. 1,45. Nós poderíamos usar 11,50, tá? No exercício móvel. Dívida consolidada líquida é negativa. Olha lá, menos 5%. Por quê? O que é a dívida consolidada líquida? É a dívida da prefeitura, menos a disponibilidade financeira, somada com o resto a pagar. É um negócio bem técnico, mas é da lei. Então, a nossa é negativa. Menos a disponibilidade, mais o resto a pagar. E temos a operação de crédito. No exercício móvel, 10 milhões, se a gente fosse ter 16% da receita corrente líquida, nós teríamos uma dívida de 228 que nós poderíamos ter. Nós temos 10 que representa 0,74. O Finisa não está aí não, tá, gente? Não veio o recurso do Finisa. O Finisa não está aí ainda. Pode passar. Olha, isso aqui eu pus uma coisa nova que a gente colocou, que a gente acha importante que todo mundo conheça. Nós temos que um dia, parece que um vereador me pediu, porque eu falei a dívida do ano, do período móvel. Mas qual é a dívida da prefeitura total? Lembra disso? A dívida total. Nós tínhamos, que era 105 no ano passado, esse ano 100, caiu um pouco. É o total da dívida fundada da Prefeitura de Juiz de Fora. 100 milhões. Aquele outro é que ela fez no período móvel. Alguém me pediu, eu estou trazendo. 100 milhões e a diferença, 5.474 em relação ao ano anterior. Isso representa 7% da receita corrente líquida. 7% da receita corrente líquida. E outra coisa, nós mostramos aqui também, que eu acho um outro dado importante, que é a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é você não poder pegar dinheiro de empréstimo, de operação de crédito, de capital, de modo geral, e gastar com despesa corrente. Então, para isso, você não pode ter disponível na operação de crédito valor maior do que a despesa de capital.
Então, eu fiz um comparativo ali. A despesa de capital com a operação de crédito. Nós temos despesa de capital 46, operação de crédito, ano passado, 3.700, muito menor. Eu não posso ter operação de crédito e receita grande, porque aí eu vou usar para pagar pessoal, despesa de custeio. Isso não pode. Isso aí não pode. Por isso chama regra de ouro. A regra de ouro é você não poder gastar receita de capital com despesa corrente, pagar folha de pagamento, etc, etc, etc. E esse ano eu tive que fazer projeção, porque eu não tenho ainda. Inclusive o Finisa, não sei quando que vem, eu fiz projeção. Nós temos uma despesa de capital projetada de 232 e nós temos uma operação de crédito 46, então muito menor, para mostrar que a gente não tem a receita de capital maior do que a despesa de capital, porque não pode. Tá? É a regra de ouro, então a gente tem que seguir direitinho. Então essa é a apresentação e eu estou disponível aí para vocês. Esses aí foram os dados a mais que eu achei interessante trazer e aí eu estou à disposição. Muito bem, nossa amiga Marlene Bassoli, cumprimentá-la pela explanação. Naturalmente agora vamos passar a palavra aos vereadores e pela ordem, o vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, cumprimentando, né? O pessoal nosso aí da prefeitura que vem aqui sempre com muito cuidado, né, Marlito? Né, e a competência de sempre. Eu pontuei algumas coisas que, na verdade, o que a gente tem que tentar fazer aqui é traduzir, né, para as pessoas que não têm o conhecimento, né, dessa questão econômica aqui. Eu pontuei algumas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, a questão da arrecadação do IPTU, do IPVA e do Fundo Municipal de Saúde, quer dizer, o IPTU, receita nossa, o IPVA do Estado e o Fundo Municipal de Saúde, o governo federal, basicamente. O quanto que da expectativa que a gente tinha de arrecadação e o quanto que a gente teve, né? Em 100%, tivemos 71% de arrecadação do IPTU, 73% do IPVA e absurdamente 49% só do Fundo Municipal de Saúde. Obviamente, isso daqui reflete um monte de coisa, né? Reflete crise econômica. Pedir para poder concluir, senhor presidente, a questão do IPTU, tem muita gente que não consegue pagar, então a arrecadação acaba ficando mais baixa, assim com o IPVA e o Fundo Municipal de Saúde. A gente tem visto aí que tem ocorrido muitos cortes, né, no governo federal e nós vamos ter implicações muito sérias, não só na saúde, mas em outros setores importantes. A questão de serviços, né, subiu muito pouco a arrecadação, 0,5%, né, que você mostrou aqui. Movimento econômico do ISSQN. Então, também reflexo disso tudo, né, a gente imagina que a prefeitura deveria, né, dentro do campo do planejamento, do desenvolvimento econômico, fazer um esforço adicional para que o município, que tem características próprias, por exemplo, até pelo próprio turismo, né, que se fizesse investimento, trouxesse para a cidade eventos e mais eventos, para que você pudesse movimentar aquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Me preocupou muito a questão da queda da contribuição do Saúde Servidor, isso é um assunto que tem chegado a essa casa. Saúde Servidor. Saúde Servidor, plano de saúde. Isso acaba tendo implicação, porque é um plano de saúde que nós já tivemos em torno de 15 mil vidas, hoje talvez a gente não tenha 10 mil vidas, vereador. Então, as implicações são muito grandes, porque você passa a arrecadar menos e mantém uma despesa, vamos dizer, alta ou bastante nivelada de usos de serviços, e isso já está implicando, por exemplo, num desabastecimento por parte do Saúde Servidor aos prestadores de serviços. Nós estamos tendo profissionais se desligando do Saúde Servidor, então esse assunto é um assunto que eu acho... Eu vou pontuar tudo, mas depois aí você... só para a gente não perder o raciocínio, mas eu acho que nós temos que nos preocupar muito com isso e trazer essa discussão aqui a público, porque nós temos que entender o que está acontecendo de verdade, se esse plano ele tem fôlego para
aguentar o papel dele, né? O quanto que o município, que isso tem contrapartida do servidor, nós temos desconto em folha, né? E a prefeitura tem que dar uma contrapartida também, nós temos que trazer isso à tona, nós temos que entender o que está acontecendo, isso é muito preocupante. Mas, de positivo também, o RPPS, né, que é o nosso regime previdenciário. Aumentou 8 milhões, mas 14%. Por causa de concurso. É você trocar servidor temporário por concursado. Isso é muito importante, inclusive porque se cria vínculo, né, do profissional com o serviço público. Os contratados não têm. Lembrar, né, que as aplicações aqui, por exemplo, a gente já sabe disso, na saúde são quase 29%, quanto a obrigação constitucional são 15%. Agora, vocês pensem bem, numa cidade que tem, né, um orçamento de 2 bilhões ano, e é uma cidade pobre, porque uma cidade como Uberlândia tem quase que o dobro de orçamento, em torno de 3,5 bi, mais ou menos, Uberlândia, além de estar numa área de influência, todas essas questões, serviços e tal, eles têm uma arrecadação também muito maior do que a nossa. Questão da educação também, né? O município aumenta, 30%. Mas nem tanto quanto a saúde. E ontem, né, senhor presidente, a audiência que foi feita por Vossa Excelência, que o Obama e o vereador André, que foi discutido aqui, né, com participação de toda a Câmara, a gente sabe que, mesmo com isso daqui, as dificuldades que a gente tem. Então, se os entes federativos não cumprirem com as suas obrigações, né, o Estado não fazer os repasses que são devidos, aquilo que está contratualizado, e o governo federal, nós vamos continuar nessa penúria que a gente está em Juiz de Fora. E, por último, né, lembrar aqui, né, a questão dos gastos prudenciais aqui, aí eu vou falar especificamente da Câmara Municipal, que num limite permitido de 5,7% desse PIB, ela gasta 1,68%, que se eu fiz um levantamento de custos de Câmara Municipal em cidades de porte como de Juiz de Fora, é uma das câmaras que fica mais distante do limite prudencial, Juiz de Fora, e ainda assim as economias que são feitas aqui acabam não contribuindo, ou de uma maneira como todos nós gostaríamos, principalmente com questão à saúde e à educação, porque o rombo é muito grande. Mas eu queria te parabenizar, né, e tentar aqui, na verdade, o que a gente tentou fazer aqui é tentar traduzir, mostrar isso dentro de um modo mais prático, né, para quem estiver acompanhando, entender um pouco do que representa isso. Eu só queria, dentro do que você falou, a parte, por exemplo, do IPTU, até agosto. Então, se nós arrecadamos 71%, nós já arrecadamos bem mais do que uma referência de 66% aí nesse período. É lógico que a maioria entra muito pagamento à vista, que entrou 10% em janeiro e 5 de fevereiro, mas nós ainda temos pessoas que estão pagando parcelado que ainda vão entrar mais. Então, eu acho que pode ser que a gente não atinja tudo, mas eu acho que mais ou menos perto nós vamos conseguir. O IPVA, porque estão devendo a gente 16 milhões de janeiro, que eu acho que eu comentei, eu não sei se o vereador estava aqui na hora, porque 16 milhões ainda não passou, vai entrar parcelado em 2020. O Estado não passou para a gente, por isso que o IPVA deu uma caída. Porque aqui em Juiz de Fora aumentou 3% a frota. Só se fazendo algum comentário sobre algumas coisas. Realmente, né, até o final do ano, nós vamos ter uma nós vamos ter, aí vai esperar que a gente tenha uma arrecadação. Mas, normalmente, quando a gente chega no meio do ano, isso daqui já mostra uma tendência, né? A gente já sabe que a variação não vai muito acima. E a arrecadação é igual cobertura vacinal. Se não for acima de 95%, a gente não tem os resultados esperados. Não tem o resultado esperado, né? Agora o Fundo Municipal de Saúde realmente está bem Mas baixo. eu parabenizo o trabalho de vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade de vir, da gente poder discutir. Parabéns, Marlene, e toda a equipe. Muito bem, doutor Antônio, também pelas suas colocações. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu só queria dar uma contribuição na contribuição aqui, pedir, dentro do requerimento que a mesa vai fazer,
quanto às transferências para poder constar, né, as dos exercícios anteriores dos deputados, que possa também ser desvinculado das contribuições, as antigas OCIP, né, que hoje é CCCIP, é isso? Contribuição para o custeio de iluminação Que é a pública. taxa de iluminação, que hoje está em torno de 32 milhões, que elas possam ser desvinculadas dessa taxa das contribuições, que ela possa vir individualizada. Muito bem. Como assim? Muito bem. Uma linha só para a taxa de iluminação. Separado das demais contribuições. Ah, tá, porque tem do PAS, que o vereador ali já falou, e tem a do RPPS, que aumentou 8 milhões, por causa dos concursados que estão contribuindo com o regime da Previdência, que o vereador ali comentou. Você quer que separa? Eu quero que Entendi. separa. Tá, ok. Eu Anota sei, aí. mas o que eu estou pedindo é Ele que quer que separa. arrecadação, Quando for fazer, exatamente, depois coloca para mim. de anota. iluminação, quanto Ok, está sem arrecadando, problema. quanto que é essa transferência para nós poder acompanhar. Perfeitamente, Obrigado. vereador Wagner, nós vamos estar também fazendo esse requerimento. E só para acrescentar, eu também já tomei iniciativa até de pedir ao Executivo, aproveitando a oportunidade, para que envie para nós aqui tudo aquilo que está sendo objeto de emendas parlamentares dos nossos representantes aqui da nossa cidade. Estou aguardando a resposta. Mas, independentemente desse pedido, o senhor também poderá ter acesso a esse pedido, né, que é de forma oficial, mas vamos também fazer de forma oficial da mesa, né, solicitando para que a gente possa atender ao senhor e todos os vereadores, para que de fato realmente a deputada mandou emenda para cá, já chegou, já pode, depende de projeto ser aprovado, depende de qualquer outro passo. Então nós vamos ter todos esses dados aí para poder ter as informações concretas e repassar para todo mundo o que de fato está ocorrendo aí com relação às emendas dos nossos parlamentares. Tudo bem? Ok. Pela ordem, vereador Dr. Juraci Schaefer. Senhor presidente, cumprimentar Marlene, parabenizá-la, sempre com essa competência de sempre, um servidor exemplar, dedicado a toda a equipe. Marlene, alguns questionamentos. Receitas de compensação previdenciária. Isso teve um valor significativo no orçamento municipal. Nosso FPM... Agora teve uma decisão do STF e eu estive com o gerente executivo, juntamente com o vereador Kennedy, vereadora Ana, lá na reunião. Essa decisão está fazendo com que os municípios possam recuperar muitos recursos. Juiz de Fora, pelo cálculo que nós fizemos lá numa outra reunião que eu estive com ele, em torno de 12 milhões de reais. Se a Prefeitura está tomando providência em relação a isso, que é uma compensação. Porque às vezes a contabilidade é feita e coloca-se uma alíquota de contribuição maior. Aí, quando vê o Supremo Tribunal Federal julgou, não era 3%, era para arrecadar sobre 1,4%. Então, a Prefeitura teria direito a essa restituição. Só para... Senhor presidente, uma observação que eu peço para a senhora fazer, novamente. Os fundos, eu achei, por exemplo, por que nós não temos o FUNPAC? Nós até apresentamos um projeto aqui, nós recebemos 232 mil reais do Fundo Cultural, CMS. Nós podíamos, com o fundo municipal proposto pela Prefeitura, ter 700 a 800 mil, já calculamos junto com a Funalfa. Qual a previsão da receita corrente líquida? Qual fundo? Nós deveríamos ter criado em Juiz de Fora um Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. Hoje a Funalfa recebe 230 mil, a Prefeitura, né? Nós poderíamos ter 700, 800, nós devemos verificar os fundos. Como o vereador Antônio Gar fez uma observação muito importante do Fundo Municipal de Saúde, por 49%, só alguma coisa está errada, o que está acontecendo? Nós temos que ver. Será que a dívida que o Estado, por exemplo, o Estado está devendo 119 milhões à saúde? Ontem o secretário Márcio Taborari nos disse. Uma preocupação minha também é com a despesa. 50,67, nós estamos com o prudencial 51,30. A Prefeitura vai abrir um concurso para 2.500 professores. Ela efetivou agora 200 e poucos na saúde. Será que isso não vai ultrapassar o limite prudencial? Já tem um impacto disso? Isso é uma preocupação. Parabenizar a Câmara. 1,68 para um gasto que poderia ser 5,70, a Câmara está gastando de forma equilibrada. O PENAI-FM, por exemplo, 1.260.000 no PENAI-FM. Já está sendo realizado? Alguma coisa, já compraram computadores, equipamentos? Nós precisamos modernizar a máquina tributária. É uma parte que recebeu, está chegando. A máquina tributária nossa é pré-histórica.
Nós poderíamos ter uma arrecadação muito maior, mais efetiva, e isso é uma das coisas que me preocupa. Emendas parlamentares, o nosso presidente já vai solicitar. Eu acho que não está ali, porque houve uma mudança significativa, a legislação das emendas parlamentares mudaram, porque a prefeitura só vai efetivar quando ela fizer a contrapartida. Que as emendas parlamentares, elas não vêm mais por medição, elas vão vir, na verdade, de forma definitiva. A prefeitura é 1 milhão, então a prefeitura deposita 200, 1 milhão chega, e a prefeitura faz a gestão desse 1 milhão e 200. Por isso que eu acho que ela não consta ali. O resto a pagar, eu fiquei satisfeito, a prefeitura está conseguindo honrar. Agora fiquei também perplexo que nós temos 9 milhões e 236 mil de obras somente. Só temos o viaduto, a alça e o poliesportivo, o ginásio. A cidade realmente não tem obra pública. Nós, na realidade, não estamos conseguindo fazer nem pela zeladoria da cidade. Temos que ir ver. Outra coisa também que eu fiquei preocupado, e o vereador Wagner teve o mesmo sentimento, por que só 959 mil para contribuição do custeio de iluminação pública? Isso tem que ser desvinculado, porque isso vem junto com a taxa de coleta e resíduo sólido. Vem junto com o IPTU essa cobrança. Não é verdade? Que era inconstitucional e criar era a antiga taxa de iluminação Não, pública. ela vem, a iluminação vem junto com a conta de luz, né? Pois então, por que é só esse valor? 950? Não, eu falei que isso aí é investimento. É? Não, só coloquei investimento aí. Ah, tá. A manutenção não está colocada aí, não. É. Compra de lâmpada, postamento, servidores que fazem serviço, carro, combustível. Fiquei feliz aqui também que a expectativa para o nosso orçamento deu um aumento no IPTU de 237 para 278 pela LDO que nós vimos aqui. Agora, está efetivando bem a cobrança, está bem feita. Uma coisa que me preocupou, por exemplo, por que cobrar em cartório e colocar mais dificuldades para as pessoas pagarem? É uma coisa que não é da competência da senhora aqui, mas é uma preocupação que eu coloquei. Se esse recurso, na verdade, a prefeitura, ela cobra, o cartório cobra da prefeitura, ou ela, por exemplo, esse valor fica para pagar numa anistia que vai ter. Eu acho que são algumas questões, mas, no geral, a dívida fundada, 7% da receita corrente líquida, acho que é importante. Agora, quanto que vai ser a previsão da receita corrente líquida para esse exercício e a previsão orçamentária para o próximo exercício? Muito bem, cumprimentar também o vereador Juraci. Essa casa, vereador, tem feito essa economia aí graças à atuação dos vereadores, né? Então, assim, estão todos de parabéns e nós vamos continuar nessa linha, fazendo aquilo que realmente é o papel dessa casa, com compromisso com o cidadão da nossa cidade. Então, estão todos os vereadores de parabéns em função dessa economia também, que tem promovido aí a possibilidade, e vamos fazer muito ainda para o final do ano. Pode ser até que não agrade todo mundo, mas eu tenho certeza que o prefeito e toda a cidade que tem consciência, nós devolveremos uma importância bem significativa lá para contribuirmos juntos, para poder, aí o prefeito vai definir se vai para a saúde, se vai para a educação, mas temos esse compromisso e essa casa tem feito regularmente esse compromisso. Estão todos os vereadores de parabéns. Pela ordem, professora Ana Rossignoli. Pela ordem, senhor presidente Marlene, parabenizar pela sua belíssima apresentação, juntamente com a sua equipe. Aliás, você é nota 10, né? Você chega aqui, domina o assunto. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Veja bem, quando você colocou na queda da receita de IPVAs, de IPTUs e SSQN, vale ressaltar que os servidores públicos do Estado, que é um grande número, não puderam efetuar seus pagamentos de IPVA, de IPTU e outros tributos em dia, né, a época do início do ano, que é de janeiro até agora, tendo em vista que nós tivemos 13º dividido a perder de vista, o salário é efetuado em 3 parcelas, agora que o governo está conseguindo efetuar em 2, só para concluir, senhor presidente. Então, tudo isso contribuiu para esta queda. Mas eu acredito, nós acreditamos, que com a chegada da anistia agora, a gente vai conseguir fazer com que os munícipes que ainda estão em débito com o município relativo aos tributos, consiga colocar em dia boa parte da sua dívida. Com relação ao plano de saúde, o vereador Aguiar falou na redução do número, né, de usuários do plano de saúde, do servidor.
a gente percebe o seguinte, o atendimento realmente não está legal. E houve também as demissões, né, dos comissionados, que houve uma boa redução. E o plano de saúde do servidor também tem deixado a desejar. Sei que isso não é um problema seu, mas eu estou deixando aqui o meu recado. Deixando a desejar no sentido de atendimento àqueles que são agregados ao plano. Mas parabéns, Marlene, você é uma nota 10. É um patrimônio do município, que chega aqui, dá o seu recado, faz todas as colocações, consegue ter domínio de toda a situação do município, e a gente quer te parabenizar junto com a sua equipe. Não posso deixar de parabenizar a Câmara também pela redução dos gastos. Chegamos aí a um gasto de 1,68. Parabéns aos vereadores também. E a gente está aí para poder ajudar e contribuir no que for necessário. Obrigado pela atenção e pela tolerância, senhor presidente. Boa tarde. Muito bem, vereadora Ana, parabéns a Vossa Excelência também. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Agradecendo pela ordem, senhor presidente, só para me dirigir ao vereador Juraci, através de Vossa Excelência, na realidade, a contribuição, a taxa de iluminação, porque ele citou lá, para deixar claro, a arrecadação anual está em torno de 32 milhões. De investimento está 958 mil. Então, assim, por isso que eu fiz questão, nós temos uma comissão de eletrificação dessa casa, a sociedade cobra muito, porque às vezes até as próprias avenidas estão escuras em alguns trechos. Então, assim, eu sei que esse investimento está na questão, seja da luminária, a troca das luminárias, seja a extensão de rede. Então, assim, eu acho que é importante nós esclarecermos isso, porque estamos precisando iluminar bastante ponto na nossa cidade. Obrigado. Agora, você sabe que a iluminação pública, o município encampou para ela. Então, toda despesa de iluminação pública, vocês sabem disso, passou toda para o município. Então, o município tem uma gama, um gasto com manutenção de gasto de conta. A conta aí passou para 14 milhões. Quanto que foi até agora o gasto com iluminação pública? Olhem para mim, por favor. É só o gasto com iluminação pública. Foi 14, foi 13, passou para 14 bilhões esse ano. 14 bilhões o gasto com iluminação pública. Isso então, eu estou mostrando assim, com iluminação. Agora, a prefeitura tem manutenção, deve ter manutenção de posteamento, de fios, equipe, entendeu? Isso aí, com iluminação, é a iluminação. Quanto que paga a conta de luz? Foi 14 bilhões. 14 bilhões. Então, mais os 600, então já são 15. Agora tem carro, tem o pessoal que paga, tem manutenção de poste, de lâmpada, tem tudo. Então, investimento que foi aquilo, Muito até bem. agora. Então, eu estou mostrando assim, eu não separei, eu posso da outra vez tentar olhar um pouco melhor isso, mas realmente eu sei que a prefeitura encampou e dá muito gasto para a prefeitura. Muito a prefeitura agora é dona de todo posteamento, tem que tomar conta de tudo. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, Marlene, é só um dado aqui para acrescentar, por incrível que pareça, apesar dessa casa ter feito aqui o posicionamento para que a prefeitura pudesse acampar o serviço de iluminação junto à CEMIG, a prefeitura passou a adotar isso, mas infelizmente nós observamos também agora, isso aqui está um pouquinho dentro da área da política, tá, Marlene? Não é nem seu caso, seu lado é muito técnico, né? Mas é só para título de informação, que a prefeitura, nós tínhamos lá o Proenergia, que fazia lá um trabalho bem consistente, bem bacana. Proenergia. Em função das economias com a reforma, dentre outras situações, vários desses profissionais foram retirados do seu trabalho, por contratação, por qualquer outro meio, e o nosso medo é esse, exatamente, que possa estar trazendo um prejuízo com relação à assistência, né, que é a competência para ligar pelo número 0800 tal, para poder fazer uma mudança de lâmpada, né? Isso. E acaba com essa desassistência desses funcionários, pode acarretar aí num prejuízo para a nossa cidade, mas realmente tinha essa parceria que essa Câmara também deu essa possibilidade ao Executivo de criar essa possibilidade do município estar cuidando também da parte da iluminação da nossa cidade. Então, eu vou pedir a próxima vez, vou trazer, separar, como ele pediu,
e trazer maiores detalhes. Não, tudo Porque bem. detalhe eu não estou sabendo quanto que gasta, eu sei que gastou de iluminação 14 milhões, Não, mas muito aí bem. é pagamento de iluminação. Não, o seu lado é Tá. muito técnico e a gente respeita isso pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Presidente, parece que Vossa Excelência fez uma telepatia Transmissão de e pensamento. conseguiu, na realidade, captar um pouco da minha fala, a respeito até aqui, por quê? O nosso secretário, Fúvio, esteve aqui e falou assim, ó, o Wilson Ferrarese é o primo rico. Quer dizer, por quê? O Proenergia tem orçamento próprio, a verba de custeio, de iluminação pública, eu vi que é uma verba significativa. Agora, nós temos que mudar a forma de trabalhar com a energia. Quer dizer, está gastando isso tudo, nós temos que mudar. Igual já começou lá com LED, agora com o número de funcionários que foram mandados embora, a Proenergia praticamente acabou. Sim. Vamos ver se agora, voltando para a Secretaria de Obras, contrata pessoal, porque recursos existem, pelo que eu vi. Nós temos que otimizar os seus gastos e, na realidade, modernizar. Hoje nós já estamos na era do LED. Nós não podemos andar com essas lâmpadas pré-históricas, não. E a Prefeitura tem feito em alguns setores e já temos que pensar nisso. Evoluir para reduzir o custo, reduzir o gasto. Com certeza. Muito bem, vereador Juraci. Marlene, eu não sei se tem mais alguns vereadores, mas eu quero fazer também duas colocações, dentre elas uma preocupação muito grande, também não sei até que ponto. Parece que nós temos um saldo de 9 milhões acerca das economias do nosso município, parece que tem em torno disso alguma coisa, se eu não estou enganado. 9 milhões e 9 200? milhões, é. Não, é o que, igual eu falei, depois tirando aqueles que são vinculados e carimbados, Sim. e tem o gasto com educação e 54, saúde, que vem tem, gastando. tem coisas de resto a pagar, Sim. que não estão do lado do Tesouro, estão do lado do vinculado, que agora o tribunal passou a saúde e educação para o vinculado. Então, nós temos muito recurso que a gente passa também do Tesouro para a saúde e para a educação, além do Fundeb, que teve uma boa atuação. Sim. Que eu mostrei ali que o Fundeb teve uma boa atuação. Tá. Então, o que acontece? Ele ficou do lado vinculado. Eu só mostrei o do Tesouro. A saúde e educação das coisas que a gente tem que pagar estão do lado de cada vinculado. Tudo bem. Então, eu mostrei que no dia 31 tem 9. Tem 9, mas eu tenho um monte de resto a pagar de exercício anterior. Eu não estou lembrando agora exatamente os números, na faixa de 15 milhões, acho que 11 de 2019, 15 milhões de resto a pagar de exercícios anteriores, e ele tem 9 milhões em caixa, mas aqui, no dia 31, no outro dia já tem um monte de coisa para pagar, já está entrando coisa liquidada, não é uma coisa que a gente fala assim, eu tenho esse dinheiro aqui na conta. Você não tem na conta, ele está todo comprometido e bem mais. Sem dúvida. E bem mais, porque nós não estamos conseguindo pagar tudo que entra, você sabe que a gente Sim. não está conseguindo. Aqui, Marlene, então, já finalizando, te agradecendo, eu quero entrar um pouquinho na linha da professora Ana e também do doutor Antônio Aguiar, é uma preocupação de todos os vereadores. Também não sei se seria muito dentro da sua linha, mas nós precisamos dar um socorro ao saúde servidor, Ah, certo. tá? Aos nossos aí tá com a funcionários. SRH, né? Com a SRH. Com a SRH. Mas você que mexe aí com muita competência dentro da área da economia, economista, bela economista que você é, que eu conheço já seu trabalho e é demonstrado a cada dia quando se faz presente aqui, quando não está presente também. Mas é fundamental que nós possamos dar uma vida para o servidor municipal, porque tem trazido um constrangimento gigantesco, imensurável até para a gente poder dizer, porque quando se busca uma saúde que é cobrado mensalmente ali por fazer parte do programa de saúde do servidor, do funcionário, quando ele está buscando lá um hospital, vou citar os dois, não a título de propaganda, mas poder ilustrar a fala. O Albert Seib e também o Monte Sinai, as portas estão fechadas para os servidores municipais. O único que está atendendo de momento é só a Santa Casa. Quando se cria um constrangimento via telefone, é menos doloroso, porque quando pega o seu filho, a sua filha, por plano de saúde, procura um especialista lá no consultório desse especialista, chega seu marido ou sua esposa, dá sua carteirinha do saúde servidor e pede para poder marcar uma consulta com o especialista, a recepcionista, a secretária diz lá, olha, está descredenciado, o doutor fulano de tal aqui não está atendendo o saúde servidor. Então, assim, haja cara para essa família do saúde servidor, não sabe nem onde colocar. Então, quero deixar aqui esse pedido, é uma preocupação de toda essa casa, porque o constrangimento está muito horrível, está muito ruim, e os funcionários que carregam essa máquina da prefeitura nas costas merecem e precisam de respeito. É parte de todos os vereadores que fazem aqui esse uso, essa manutenção, porque realmente você é funcionário também, temos 2 amigos funcionários, então é fundamental que a gente ache um caminho, conforme tem que achar para a saúde de um modo geral. Tivemos uma audiência pública aqui ontem, sem qualquer fazer aberração, sabemos das dificuldades,
mas para o servidor também é uma preocupação muito grande. Já finalizando, vou dar ao senhor pela ordem, parece que o vereador Zé Márcio também, o vereador Kennedy também, tem dado aqui essa casa, Marlene, uma oportunidade de alguma forma contribuir também para que a receita do município também cresça, possa estar tendo um crescimento vertical, sempre nessa proposta. Nós recebemos aqui outro dia, o vereador Kennedy também sempre muito atuante, também nesse sentido de todos, recebemos aqui uma pessoa que se chama Luiz Otávio, que ele é de Pernambuco, e também a Angélica, que é advogada, que mora em Belo Horizonte. Qual a proposta que eles tiveram? Para poder trazer para mim aqui uma possibilidade que nós possamos criar um mecanismo para que o município passe a ter direito em arrecadar muito mais do que está arrecadando. Ou seja, é o tal dos royalties. Por fazer parte de Juiz de Fora, e aqui não tem praia, Juiz de Fora também está inclusa dentro dessa situação. O que nós fizemos, por não ter conhecimento técnico, convidamos o secretário de Fazenda, Fúvio, que muito gentil, como sempre, esteve conosco aqui, fizemos ali uma reunião, e automaticamente foi repassado a ele, e ele já tem conhecimento também, que também é muito competente, e o município hoje, ele arrecada em torno dessas condições, em torno de R$100 mil, que é o disponibilizado ao município. E com o entendimento que o Fúvio tem, que também é economista, né? Teve a oportunidade de, junto com eles, ter esse entendimento, e o município pode chegar de uma forma, através de uma liminar, de uma forma tranquila, e tem vários outros municípios, de várias outras federações, que tiveram essa possibilidade, hoje recebem, conforme disse o vereador Kennedy, comentando aqui, R$700 mil, ou seja, passou de 100 a 700 mil. E em 5 anos, que também pode buscar um retroativo, giraria em torno de R$60 milhões, que cairia nos cofres do município de forma totalmente por parte de direito. Então, assim, é um dado muito importante. A senhora está sempre lá com o secretário Fúvio, que é muito aberto também a todas as proposições. Ele está dando sequência, parece que já fez um contato com o procurador-geral para poder verificar a situação da legalidade. Tem que ser dentro da legalidade, é o que nós sempre propusemos, né? Estamos propondo sempre, mas que a gente possa, quem sabe, se é direito do município, de buscar esses direitos, não ficar em 100 se nós temos direito a buscar 700. É só um dado a mais, eu acho que é importante. O vereador Kennedy também teve essa manifestação aqui comigo, e a gente fez essa possibilidade. Vamos buscar aquilo que é direito do município, porque poderá ser voltado aí para a nossa cidade e para a nossa população. Pela ordem, vereador Juraci, logo em seguida, o vereador Zé Márcio. Senhor presidente, também aproveitando a carona na questão do saúde do servidor, queria saber da Marlene, se a prefeitura apropriou, não vou falar apropriação indébita, mas se a prefeitura ela arrecada do saúde do servidor e não está repassando, qual o aporte que tem que ser feito do débito com da prefeitura para com o saúde do servidor, porque às vezes o saúde do servidor a pessoa não está sendo atendida, mas a prefeitura já descontou esse valor do servidor. Se existe essa dívida e essa relação de apropriação e de não repasse, e também sobre a questão do INSS. Na mesma linha do vereador presidente, o ano passado nós conseguimos 43 milhões, eu acho, um valor significativo da compensação do INSS. E agora nós temos mais 12 milhões ou 13. Já entrou 12 milhões. Então, isso é significativo, nós não podemos perder, e existem as legislações que estão sendo transitadas lá, são recursos que estão lá, que têm que ser devolvidos. É só nós temos competência para fazer essa verificação. Temos que ficar atento a essa questão do nosso procurador-geral do município, juntamente com a Fazenda. Não podemos deixar esses recursos lá, que são recursos nossos. Muito bem, vereador Juraci. Pela ordem, vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, nós vamos falar um pouco na nossa sessão de hoje sobre saúde do servidor, mas como o assunto veio à pauta agora, o saúde do servidor, para nós, que somos servidores públicos, ele é muito precioso, ele é muito valioso. É um bom plano, muito bom plano, foi criado pelo, então, o secretário de administração, Paulo Rogério. E, para nós que somos servidores, qual que é a nossa intenção? O que nós queremos? É preservar, qualificar e melhorar esse plano. Os servidores têm nos procurado, como a outros vereadores também, e eu já fiz 2 reuniões com a Aline, que é a gestora lá do plano, com a Andréia, com a Aninha, e solicitei que a gente faça uma reunião nessa casa com os vereadores, senhor presidente, para que a gente possa conversar sobre o saúde do servidor. O que os vereadores podem fazer para ajudar no saúde do servidor, na sua permanência, na sua melhora, na sua qualificação. E, senhor presidente, ontem aqui na audiência pública,
a Andréia pediu que a gente fizesse essa reunião terça ou quarta-feira que vem. E a gente vai fazer essa reunião, convidar todos os vereadores para que a gente possa sentar, ouvir a Aline, que é a gestora do plano, ouvir a Andréia, ouvir a Aninha, senhor presidente, que a gente possa, terça ou quarta, fazer uma reunião pela manhã com os vereadores e conversar sobre saúde do servidor. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande da exposição equivocada do saúde do servidor. Tenho uma preocupação que a gente possa ajudar o plano. Eu acabei de dizer aqui, para nós que somos servidores, ele é muito precioso, e não podemos deixar ele acabar, nós temos que melhorar, temos que ampliar, como bem disse o vereador Antônio Aguiar, os seus quadros, ver o que está acontecendo, por que o Albert Seib deixou de atender, qual é a dívida de entidades, tipo Empave, AMAC, o que está acontecendo. Então, senhor presidente, a Andréia confirmando, terça ou quarta, a gente convidar todos os vereadores para que a gente possa conversar sobre saúde do servidor. Obrigado. Muito bem, vereador Zé Márcio, é essa a nossa preocupação, né? Porque realmente nós sabemos das dificuldades que o município tem enfrentado, e também não é diferente na área da saúde. Acho até, não me interpretem mal, que o saúde do servidor está bem abaixo de todos os outros planos aqui da nossa cidade, né? Então, se fala em reajuste, a legislação permite até que ponto de reajuste num plano de saúde. Nós temos uma legislação federal. Então, assim, mas seria fundamental, importante, né, que nós possamos achar juntos um caminho, porque realmente é muito constrangedor, e eu acho que é fundamental que se busque uma solução, porque o servidor ele merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, e não tenho dúvida nenhuma que o Executivo tem essa atenção e esse respeito. Mas é fundamental que busquemos juntos aí uma solução. Nossa amiga Marlene de Paula Bassoli. Isso. É um prazer, talvez nós saímos um pouquinho dentro da sua seara aqui, que é uma competência muito grande, tá? Mas tem um entendimento que sempre houve e haverá um respeito com a sua pessoa, conforme foi demonstrado hoje de novo. Quero te agradecer muito aqui por todas as suas manifestações e seus esclarecimentos acerca da Controladoria Geral do município, com muita propriedade que tem. Te agradecer muito, tá, Marlene Bassoli, assessora da Secretaria de Governo, o assessor de Secretaria de Governo, o senhor Dalto Abud, muito obrigado aí, meu amigo, prazer recebê-lo sempre aqui nessa casa. O gerente do Departamento de Controle de Gestão Operacional, Denise Gonçalves Perecer, muito obrigado, sempre um prazer também. Membro do controle interno aqui dessa casa, Guilherme Pereira de Mendonça, também presidente do Conselho Interno, João Carlos Ambrosio, muito obrigado aos dois pela presença. E, finalmente, o supervisor de acompanhamento de gestão fiscal, Wilson Rodrigues de Oliveira. Marlene, estamos encerrando esta audiência pública, mais uma vez te agradecer muito, transmita um abraço lá a todos os servidores da sua secretaria, tá? E parabéns pela sempre sua bela atuação aqui, nos esclarecimentos aqui aos vereadores dessa casa e à população como um todo. Nosso muito obrigado. Estamos encerrando esta audiência pública. Muito obrigado. Bom, obrigado.